Agora eu vou pedir para que você abra suas Bíblias no livro de Números, capítulo 10. E enquanto lemos isso, que eu quero que você pense sobre o versículo de Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel, capítulo 2, versículo 1, Deus diz essas palavras. E eu quero que você ouça isso agora como algo profético. Deus diz essas palavras: soai a trombeta em Sião, soai o alarme. Sabe, eu já compartilhei isso outras vezes e eu ministrei sobre esse assunto de que anos e anos atrás, quando meus netos Asher e Yuda estavam dormindo e eles tinham cerca de, eu não sei se 6 ou 7 anos, e eles estavam hospedados na casa da vovó e vovô e eu entrei no quarto deles e eu peguei um chofar e eles estavam dormindo e eu fiquei e eles pularam para fora da cama e imediatamente eles estavam acordados. Esse é o propósito disso. É por isso que Deus diz: soai a trombeta em Sião, soai o alarme. Um alarme faz basicamente duas coisas. Ele acorda você. 2, ele diz que há um perigo no caminho se você não acordar. É por isso que nós temos alarmes de fumaça, alarmes de incêndio e coisas diferentes para nos acordar, para nos alertar sobre o que está acontecendo. Agora, quando Deus diz: soai a trombeta em Sião, soai o alarme, agora isso pode acontecer a qualquer momento, de qualquer maneira. Mas agora nós estamos no mês hebraico de El-Ul. Eu quero que você entenda e ouça o que eu estou dizendo. Em hebraico antigo não há palavra para. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados são vocês que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque nós precisamos ver o que está acontecendo, precisamos ouvir o que Deus está dizendo, precisamos ver o que Deus está dizendo. E então eu volto para Nova York, onde nós tivemos uma reunião com um médico falando sobre todas as coisas que nós ainda estamos esperando enfrentar. E agora, neste momento, nós estamos no segundo dia do mês de El-Ul. Agora, para aqueles de vocês que, me perdoem se eu estou sendo redundante, mas para aqueles de vocês que não entendem o mês de El-Ul, o mês de El-Ul é o último mês hebraico no calendário bíblico. Depois deste mês, nós temos um novo começo. Mas nós só temos um novo começo se tivermos ouvido o alarme. Então, em outras palavras, daqui a 28 dias, Deus vai pegar aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e Deus vai nos dar um novo começo. Agora, deixe-me contar uma história, e me perdoem aqueles que já sabem de tudo isso, mas muitas pessoas não conhecem um pouco sobre a história do mês de El-Ul. O El-Ul ocorreu, os israelitas saíram do Egito e eles saíram da escravidão, eles saíram do cativeiro. E cerca de 7 semanas ou mais, depois que eles tinham saído do cativeiro, eles chegaram no Monte Sinai e era milagre atrás de milagres atrás de milagres. E em 400 anos de escravidão, eles viram as 10 pragas. Eles viram o exército de Faraó se afogar na abertura do mar. Eles viram milagre atrás de milagre. E eles estavam na base do Monte Sinai. E enquanto eles estavam lá, eles viram Deus manifestar a sua glória. Todo Israel viu Deus manifestar a sua glória na montanha. E Deus falou e eles ouviram o que nós chamamos hoje de 10 mandamentos. E depois que isso aconteceu, Deus chamou pegam as joias que eles trouxeram, a riqueza dos ímpios,
que eles trouxeram do Egito e eles pediram para que fossem derretidos. E quando foi derretido, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Deus estava com Moisés na montanha e Deus viu o povo se afastando de sua fé. Agora, eu quero que você pense sobre isso. Eles viram os milagres. Eles viram o mar se abrir, eles viram o Nilo e todas as águas virarem o sangue. Eles viram as chagas, os gafanhotos, os sapos, as moscas. Eles viram todos os primogênitos morrerem e eles sobreviveram. Eles viram tudo. E eles estavam a apenas 40 dias de receber uma aliança com Deus. E eles retrocederam. Quando nós lemos isso, nós dizemos como é que eles puderam fazer tudo isso. E eu não posso deixar de pensar na América. Os milagres que nós conquistamos na nossa independência, os milagres de quando nos tornamos uma nação, nós éramos um bando de colonos com mosquetes de pólvora e nós derrotamos o maior exército do mundo, o exército inglês. Foram milagres atrás de milagres e milagres. E eu declaro agora que a maior parte da América esqueceu de onde eles vieram. Eles esqueceram do seu Deus. E assim como durante este tempo que Moisés esteve no monte, o povo está retrocedendo. Então Deus viu isso, Deus ficou com raiva. Ele disse, volte para baixo, e nós conhecemos a história. Que ele voltou para baixo, Moisés voltou e viu o povo. Agora, a sabedoria judaica antiga diz que Deus falou com Moisés no monte e deu a ele os 10 mandamentos. E ele sabia que eles viram a glória de Deus, ele sabia que eles ouviram a voz de Deus dando os mandamentos. Quando Deus diz a Moisés que eles retrocederam, Moisés não acreditou. Ele diz que não poderiam ter feito isso. Eles foram fundados com uma nação sob Deus. Eles eram a maior nação do mundo. E eles viraram as costas para Deus. Nós tiramos os 10 mandamentos das escolas, nós tiramos a oração das nossas escolas, nós viramos as costas para Deus e nós estamos adorando um bezerro de ouro. Agora aqui está uma coisa interessante. A sabedoria antiga fez a pergunta como eles conseguiram retroceder em um período tão curto de tempo. Depois de 400 anos de escravidão, eles foram libertados, os milagres que eles viram, como eles puderam virar as costas para Deus. E há um momento na sabedoria antiga judaica que diz que, é claro, nós sempre soubemos disso, no Monte Sinai não eram apenas judeus que estavam lá. Havia gentios que vieram com os judeus que viram Deus derrotar todos os deuses egípcios e eles vieram com eles. Mas houve um grupo que estava com eles não porque eles acreditavam no Deus que derrotou os deuses egípcios. Eles se chamam, em árabe, al-Rab. E isso significa literalmente uma congregação mista. Em outras palavras, eles vieram para pegar as coisas boas, mas eles não queriam servir a Deus. Agora eu penso em igrejas assim. Eu penso em pastores assim. Eu quero ter todas as coisas boas, mas eu não vou realmente servir a Deus. Então, quando eles viram o povo nervoso, eles entraram no meio do povo, eles começaram a agitar o povo e então eles os convenceram a virar as costas para a promessa de Deus, a duvidar de Deus e a construir o bezerro de ouro. Agora, muita gente diz que o bezerro de ouro era um símbolo do satanismo e um símbolo da bruxaria, porque se você ler isto junto com a construção do bezerro de ouro, houve uma liberação entre as pessoas. De repente foi algo como eles mudaram tão rápido, houve uma liberação de abuso infantil, houve uma liberação de adultério, houve uma liberação de todos os tipos de maldade. E quando eu observo isso no nosso país, como o nosso país passou de, quando eu era garoto, de assistir a Live to Beaver, para chegar na escola
E nós estamos permitindo que os professores entrem e ensinem. Se você acha mesmo que você pode ser um menino, nós vamos conseguir uma cirurgia para você. Se você acha que você pode ser uma menina, nós vamos conseguir uma cirurgia para você. Pessoal, isso não é nada além de bruxaria. É algo com o qual eles estão tentando seduzir as mentes de nossos filhos. E nós temos que entender que isso é de Satanás. Diga amém bem alto. Ou eu vou pregar por 2 horas. Eu estava de férias. Nós temos que entender que isso é bruxaria, é a sedução da mente. Amém? Como no mundo isso poderia acontecer? E eu perguntei a uma pessoa em Nova York e ela disse: eles vêm plantando essas sementes em nossas universidades há anos e anos. E agora, essas sementes que eles estavam plantando, de repente, esses jovens, onde eles vinham plantando as sementes, agora são jovens que se tornaram nossos professores. E então são nossos professores, é uma estratégia. É a mesma coisa do Er-Aurab. São eles que parecem estar conosco, mas na verdade não estão conosco. Eles estão apenas acompanhando e na hora certa eles vão aparecer e trazer a deslealdade aos ensinamentos de Deus. Nós olhamos para isso. E nós entendemos onde nós estamos hoje. E de muitas maneiras, parece assustador. Mas se você realmente olhar para isso, na verdade é emocionante. Agora, ouça, se você não ouvir mais nada, ouça o que eu vou dizer agora. Nos próximos 40 dias, se você tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, os próximos 40 dias vai mudar a sua vida para sempre. Agora, não é porque eu estou falando, mas porque isso é o que está na palavra de Deus. Sabe, uma das coisas que é questionável é que quando Moisés desceu e viu as pessoas que viraram as costas para Deus, ele pegou os 10 mandamentos e ele os quebrou. E uma questão feita na sabedoria antiga judaica é: por que Moisés quebrou aquilo? E uma das respostas, eu realmente gosto desta resposta, é que quando Moisés viu que o povo tinha virado as costas tão rapidamente para Deus, não apenas, eu estou com medo, nós achamos que Moisés está atrasado, não, mas virar as costas para Deus. A sabedoria antiga judaica diz que ele olhou para as promessas da aliança de Deus e as palavras desapareceram. E era como se Deus estivesse dizendo: a minha alma, a alma do meu povo desapareceu da minha vista. E assim, quando ele viu que as promessas de Deus haviam ido embora, ele não podia mais segurar as tábuas e ele as deixou cair e elas quebraram. E muitos rabinos dizem que isso acontece quando um povo, uma nação, perde a sua alma. A sua vida não consegue suportar, porque a sua alma, seu relacionamento com Deus, é o que vem para dar à sua vida uma vida mais abundante. E então nós temos que entender que se nós perdermos nosso relacionamento com Deus, esta vida fica pesada para carregarmos. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, nossa alma, a alma, sabe? E eu ia fazer um ensinamento privado, mas eu vou falar aqui. Você sabe qual é a oração número 1 em todo Israel? O Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o único. Na sabedoria antiga judaica, a palavra Israel significa sua alma. Eu disse isso para Tis quando nós recebemos algumas más notícias. Ela disse: ore o Shema para mim. É por isso que eu uso esta pulseira o tempo todo. O Shema nela, a palavra Israel, neste momento, significa alma. Então você está dizendo: ouça alma, ouça alma. O nosso Deus é todo poderoso. E o nosso Deus é o único que importa. Amém? Shema Israel, ouça a minha alma. E então, quando eu começo a duvidar, quando eu começo a ficar com medo, eu começo a questionar, eu digo: ouça a alma, o nosso Deus é Deus. Ele é o único que importa, porque Ele está acima de qualquer outra coisa que o diabo pode trazer contra nós. Eu posso estar neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Lembre-se, alma, eu estou servindo a um Deus todo-poderoso e Ele está me carregando nas palmas de suas mãos. Que Deus poderoso nós servimos! Então Moisés desce e
Ele quebra as tábuas. Mas em seu coração ele diz: eu amo essas pessoas. Então ele diz: eu vou voltar lá para cima. Deus o chama de volta por mais 40 dias. O início da segunda subida de Moisés ao Monte Sinai é o mês de Elul. Agora, por que isso é tão importante? Deus viu a condição desviada do povo. E ele disse: eu vou destruí-los. Mas Moisés vai e faz uma intercessão. E por 40 dias ele ora pela misericórdia de Deus. Durante esses 40 dias, diz que Deus se afasta de seu trono de julgamento. E para aqueles que ouvem o shofar, ele se senta em seu trono de misericórdia, em seu trono de graça. Eu acredito que é isso que vai acontecer para a América. Se nós quisermos, se nós soarmos o alarme, se nós nos arrependermos e invocarmos a Deus, se nós dissermos: Deus, nos perdoe por sermos mornos, nos perdoe por nos desviar, nos perdoe por não sermos ousados e defendermos a palavra de Deus, nos perdoe por essas coisas, Senhor. Então Deus vai sair do trono do julgamento e vai liberar o trono de misericórdia. Agora, por que os próximos 40 dias são tão importantes? A partir de sexta-noite, por 40 dias nós passaremos pelo mês de Elul. Soem a trombeta em Sião. Esta manhã eu me levantei, fui para fora e soprei a trombeta. Soei o meu shofar. Eu soprei. E você diz: bem, pastor, você realmente acha que algo acontece quando você sopra o shofar? Bem, a sabedoria antiga judaica diz que quando o inimigo, quando o diabo ouve você soprando o shofar, ele sabe que você está se movendo na fé. Sabe, essa é uma ilustração terrível. Esta é uma ilustração terrível. Mas a Lídia e eu nos levantamos todos os sábados para assistir filmes antigos de cowboy, certo, Lídia? Quando os índios conseguem cercar o comboio de peregrinos, eles ficam lá circulando, querendo matar todos os peregrinos. De repente, eles ouvem o quê? E os índios fazem assim. Saída pela direita. E a sabedoria antiga judaica diz que quando o diabo ouve você soprar o shofar... Agora, você diz: pastor, você realmente acha que algo acontece quando você sopra o shofar? Bem, me deixe perguntar algo. Você acha que algo acontece quando você oferta? Você acha que algo acontece quando você levanta suas mãos e louva a Deus? Você acha que algo acontece quando você unge alguém com óleo? Acha? Por quê? Porque é o que nos foi ensinado, é o que a palavra de Deus diz. Mas meu povo é destruído por que razão? Agora me escute. As armas de nossa guerra não são. Nós lutamos contra. As armas de nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. As armas de nossa guerra espiritual não são deste mundo. Por que no mundo? Deus diria: quando você entrar na minha casa, levante suas mãos e me dê louvor, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Por que Deus diz isso? Porque Ele está dizendo para nós: eu habito nos louvores do meu povo. É por isso que quando você está passando por uma batalha, você precisa realmente colocar um guarda em sua boca. Oh, me escute. Quando você passa por algo, você precisa colocar um guarda em sua boca. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E toda vez toda vez que você fala, você cria. Se eu não puder te ensinar mais nada, toda vez que você fala, você cria. Porque você é feito à imagem de Deus, e Deus disse: haja luz, e Deus disse: haja terra, e Deus disse: haja os animais. Então, quando nós dizemos algo que está de acordo com Deus, nós estamos criando isso com Ele. Mas se nós dissermos algo que está de acordo com Satanás, nós estamos criando isso. A vida e morte no poder da sua... É a questão mais importante da fé.
a questão mais importante da fé. A Bíblia diz: alegre-se no Senhor às vezes. Alegre-se no Senhor quando você está sentindo bem. Pessoas rabugentas nunca progridem. Ou se você progride, você não aproveita a jornada. Regozijem-se no Senhor. E novamente, eu sei que vocês não me ouviram, povo religioso, e novamente eu digo: Deus habita nos louvores de seu povo. E você diz: pastor, você realmente acha que isso acontece? Você já se sentou ao redor com seus filhos, ao redor de uma fogueira ou algo assim, e contou histórias de fantasmas? O que aparece? Paz? Conforto? Não, medo. É por isso que eu não entendo as pessoas que assistem filmes de terror. Eu não preciso assistir filmes de terror, eu pastoreio uma igreja. Por que você assistiria isso e acolheria isso em sua casa? Nós não lutamos contra, mas nós lutamos contra principados e potestades e governantes das trevas nos lugares altos. E assim as armas dessa guerra, se você quiser vencer, elas não são carnais. Sabe, o Rabino Schneerson, um dos maiores rabinos, ele já está com o Senhor agora, mas antes dele morrer, ele disse: o Messias está pronto para vir. Ele disse que o Messias está pronto para vir. Mas uma coisa tem que acontecer primeiro. Os olhos dos gentios têm que ser abertos. Ele disse: eles não sabem que estão prontos, mas agora Deus está levantando. Isso aconteceu no final de meados dos anos 90. Ele está levantando líderes entre eles, e eles vão começar a entender o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, o Sukkot e a festa dos tabernáculos, e eles vão começar a entender essas coisas. Ouça, quando nós acrescentamos a nossa fé, é conhecimento. Quantos acreditam que Jesus pode fazer qualquer coisa? Quantos acreditam que é maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo? Ok? Quantos acreditam em eletricidade? Mas ela não funciona a menos que você conecte a tomada. Você pode ficar sem luz e ficar dizendo: haja luz, e sabe, nenhuma luz vai ficar assim e acender, mas sabe, que haja luz, ligue na eletricidade. Deus nos deu, eu vou compartilhar isso na próxima semana, isso vai explodir a sua mente. No fim dos tempos, a sabedoria divina sobrenatural. Eu vou compartilhar isso na próxima semana, a sabedoria divina sobrenatural. E então, nos últimos dias, os nossos olhos vão ser abertos. Deus diz: soai a trombeta em Sião. Bem, se ele não quis realmente, soai a trombeta. Mas se ele quis dizer, coloque as mãos sobre os doentes e eles vão se recuperar. Será que quer dizer isso? Sim, ele quis dizer isso. Regozijai sempre no Senhor. E novamente eu digo: sim, ele quer dizer isso. E bem, vamos então... Sabe, eu estava ensinando Scott, e uma vez estávamos em um estúdio de televisão em Illinois, e eu estava ensinando isso, e eu me lembro de que o apresentador muito famoso, um grande pregador, ele chegou e disse: sabe, ele disse, por que nós não sabemos dessas coisas? Ele disse: o cristianismo tem 1 quilômetro de largura e 1 centímetro de profundidade. Deus quer nos levar mais fundo nos mistérios, e é por isso que eles foram até Jesus e disseram: por que você fala em parábolas? E ele disse: porque não é para eles conhecerem os mistérios, é para vocês conhecerem os mistérios. Então, quando Deus diz: soai a trombeta em Sião, soai o alarme. Quando você soar essa trombeta, eu me levantei e soprei sobre a minha vizinhança: pastor, por que você fez isso? Porque Deus disse para fazer isso. Para soar o alarme, para deixar o inimigo saber: eu sei o que você está fazendo. Agora, veja para onde eu estou indo com isso. Eu sei o que você está fazendo, mas eu sei o que está prestes a acontecer. Agora, deixe-me condensar isto. O que você quer dizer, pastor? O que está prestes a acontecer? Isso se conecta com os próximos 40 dias. Se você prestar atenção, isso vai mudar a sua vida para sempre. Ok? Agora, a Bíblia diz que os dias santos na Bíblia são uma sombra das coisas por vir. Ok? Eles são uma sombra das coisas que estão por vir. Eu vou te mostrar na próxima semana que sombra, essa palavra em hebraico significa a sombra de Deus e também significa sabedoria divina. Sabedoria divina, como eu faço para receber a transferência de riqueza nos fins dos tempos nas minhas mãos? Como eu faço? O que eu preciso fazer para
fazer a minha e a Katie. Deus deu a Katie uma palavra. Vamos parar para orar para a mamãe sarar. Vamos orar por uma cura. Ok, e sabe, isso parece algo leve. E no tratamento do câncer, eles sempre dizem, é isso. Mas com essa coisa nova que surgiu, e a ti sendo a primeira, eles fizeram tudo, menos dizer, é isso. E então há poder quando nós obedecemos ao que a palavra de Deus diz, há poder nisso. Então eu aconselho você, todos os dias, nos próximos 40 dias, o meu áudio está bom? Todos os dias, soe o chofar. Ela deixa o inimigo saber. Eu entendo que você vai tentar trazer o Covid de novo. Eu entendo que você vai tentar trazer a gripe aviária de volta. Eu entendo que você está tentando fazer isso. Eu entendo que você está tentando fazer a América se voltar contra Israel. Eu entendo que você está tentando fazer sobre isso. E deixe-me dizer uma coisa. Sabe, é contra a lei da Constituição. Troy, me diga se eu estou certo. É contra a Constituição nós darmos poder a qualquer governo estrangeiro, ok? Mas Biden está tentando assinar um tratado agora, que se outra gripe aviária ou Covid acontecer, nós vamos entregar a soberania da nossa nação para a Organização Mundial de Saúde. Você pode acreditar nisso? Isso é traição, pessoal. Isso é traição. Então, eu entendo, quando eu sopro o chofar, o diabo, eu entendo. Eu entendo o que você está tentando fazer, mas eu sei o que está prestes a acontecer. Agora, deixe-me mostrar isso. A Bíblia diz que os feriados santos, ou os dias do Senhor, são uma sombra das coisas que estão por vir. E essa palavra sombra significa o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu vou falar sobre isso na próxima semana. São sombras das coisas que estão por vir. Então, quando chegava o dia da Páscoa, era no mesmo dia em que eles estavam no templo e eles matavam o cordeiro da Páscoa naquele exato momento. Não cerca daquilo. Eles não estavam há alguns dias, nem há uma semana ou perto, mas naquele momento Jesus se tornou o cordeiro da Páscoa para sempre. Naquele momento, o cordeiro da Páscoa, desde o Egito, quando Israel estava saindo do Egito e ele disse, pegue o sangue do cordeiro e coloque-o no batente da porta da sua casa. Esta foi a primeira Páscoa e ele disse, faça isso para sempre. Faça isso para sempre. Então, naquele exato momento, a sombra se tornou a coisa real. Estamos de acordo? Você entende o que eu estou dizendo? Então, 50 dias depois, o que aconteceu? 50 é uma dica. Pentecostes, que é o que 50 significa, Pentecostes. Então, no livro de Atos, quando o dia de Pentecostes tinha chegado integralmente, não no dia 51, não no dia 49, não foi no dia 40, não foi no 55º dia, mas no exato momento em que Deus deu ao mundo a Bíblia, a Torá, Deus deu o Espírito Santo, a força para viver de acordo com a Torá, exatamente naquele momento. Então, quando você olha para o mês de El-Elu, 40 dias, soe a trombeta em Sião e soe o alarme. O alarme para o quê? A única coisa que ainda não aconteceu é o arrebatamento, a segunda vinda e a ceia nupcial do Senhor. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.